Queridos, nós estamos, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Estamos quase no final dessa maratona que chamamos de 8 mudanças. 8 mudanças urgentes. O que você viu aqui esses dias, não é porque eu que estou falando, mas o que você viu aqui é meio revolucionário para a sua vida. Como se fosse um programa de discipulado intenso, que se você levar a sério, a longo prazo, vai ter muito fruto. Então, dessas 8 mudanças até agora que vimos, a partir de 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, nós vimos a diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, semana passada a piedade e hoje é a fraternidade. Agora atenção, não vou cansar de repetir. 2 razões porque essas mudanças precisam ser urgentes. No versículo 8 diz que se essas coisas aqui existirem em você, você não será infrutífero. Essas coisas existindo em vós, não sereis infrutíferos. E no versículo 9 diz que aquele em quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, só por essas 2 declarações, essas mudanças deveriam ser alvo das nossas preocupações intensas, né? Porque elas são muito significativas para o nosso crescimento espiritual. Algumas dessas palavras são, na verdade todas elas são profundas e são desenvolvidas ao longo do Novo Testamento. Algumas a gente não fazia ideia de que era assim, né? Como por exemplo, a piedade. O costume religioso transformou a piedade numa palavra muito pobre, quando na verdade ela é o conjunto de todas as dedicações, de todos os exercícios espirituais que deviam fazer parte da vida do cristão. Então, o que é a fraternidade? Talvez em português você saiba o que é isso, né? Talvez você já ouviu em algum lugar essa palavra. A fraternidade. Você sabia que a palavra fraternidade em grego é Filadélfia? Filadélfia. Filadélfia significa, curta e diretamente, amor aos irmãos. Simples. Amor aos irmãos. Então, hoje eu não vou falar sobre amor. Hoje eu vou falar sobre amor aos irmãos. É um pouco mais específico. Você precisa crescer no amor, e por incrível que pareça, a última das virtudes é o amor. Você precisa crescer nisso, mas é um tema muito específico. Todos devemos amar, mas fraternidade é amar o irmão. Talvez você pense que sabe amar o irmão. Fraternidade é uma necessidade humana. As pessoas precisam de um lugar onde elas possam ver suprido 2 dos maiores desejos do ser humano, que é amar e ser amado. E o ser humano cresce com esses desejos. O primeiro lugar que ele espera que isso aconteça é na família. Ele espera que aconteça. E às vezes acontece.
Às vezes, aquela família é o porto seguro, é o ambiente que ele se sente incrível, que ele pode amar e ser amado. E quando é uma família grande e com essas características, meu Deus, é maravilhoso. Uma família grande, cheia de primos legais, de tiozões legais, né? De tias chatas ou não, legais ou não, de uma avó ranzinza, engraçada, não é? Mas que todo mundo ali do seu jeito contribui com a sua parcela de amor fraternal. Que privilégio crescer num ambiente assim. É por isso que Deus quer que famílias sejam grandes. Você sabe o que nós pensamos sobre descendência? Deus quer que famílias sejam grandes, porque na família você tem todos os tipos. Você aprende com todos os tipos característicos possíveis. Vão estar ali dentro da família. Então todos nós esperamos que a família fosse isso. Mas chega uma hora que a gente pensa assim, não é? Como é a tua família? Chega um momento que você começa a ser muito crítico da sua família. Pastor, minha família é chata. Ô povo briguento. Ô povo não sei o quê. Ô povo rancoroso. Ô povo não sei o quê. Depois você está falando da sua família na internet. Os adolescentes, chega um momento que eles pensam que a turma deles, poderia ou pode fornecer esse ambiente onde eles possam amar e serem amados. E quando eles encontram uma turma, seu coração dispara. São de tribo. São fiéis uns aos outros. Por pouco tempo. Não é? Até que surge a primeira fofoca, a primeira encrenca, a primeira pendência. Mas aqueles dias vividos naquela turma, com aquela turma, às vezes vai entrar para a velhice, lembrando daquilo. Guardando fotos, guardando lembranças das aventuras, às vezes do tempo de escola, do time de futebol, né? Da turma do bairro, de uma turma de amigos, como aquilo foi importante, porque nós temos necessidade. Mas todo mundo sabe que o paraíso da fraternidade, que é a adolescência, né? onde experimentamos essas emoções, alguns se apaixonam, alguns casam ali. Estava na turma, né? Se afinou muito com alguém e casou ali. Todo mundo sabe que vai passar. Vai ficar na lembrança, vai ficar guardado. Cada um vai seguir o seu rumo, um vai ser médico, o outro vai querer ser o Pablo Vittar da vez, o outro vai ser advogado, o outro vai ser empresário, o outro vai ser nada. Aquilo tem prazo de validade, não vai durar para sempre. É até bom de maneira saudável, desde que não destrua outros relacionamentos, porque alguns, para se entregarem a esses relacionamentos, destrói os seus com seus pais, destrói os seus com as suas famílias. Então é bom que quem experimentou isso, eu experimentei, convenhamos, é bom, não é? Você tem uma turma que você fala assim, isso aqui é a nossa turma, bicho, a gente é invocado, a gente é demais. Eles acham que eles são a melhor turma do mundo, que as coisas que eles fazem ninguém fez, porque a gente era maluco. Então, quem tem a sua fraternidadezinha, vamos dizer assim, aproveita, é bom, de maneira saudável. Se não for destrutivo, é algo maravilhoso. E é tão maravilhoso que entra para as lembranças na idade adulta. E quando você encontra essas pessoas, depois, poxa, que saudade, né? Ontem fizeram a Gisele Bündchen encontrar a turma dela. Toda a turma, né? Do time de voleibol. E você vê que as pessoas cultivam uma história que elas levam para a fase adulta. Na juventude você também tem as suas fraternidades, né? Na cultura americana é comum você entrar na faculdade e saber que existe dentro da faculdade as fraternidades, né?
que eles dão, no caso das meninas, eles dão nomes de letras gregas. Eu sou da Irmandade Lambda. Eu sou da Irmandade Alfa, né? Não, eu sou da Beta. A Beta é a melhor. Geralmente esses lugares são destrutivos, né? Porque são a base de desafios, de você quebrar tabus, de você fazer coisas que você nunca fez, experimentar coisas que você nunca experimentou. São fraternidades destrutivas. Fuja delas. Se para ser amigo de alguém, você vai ter que quebrar seus princípios, esse alguém não é seu amigo. Esse alguém precisa apenas de uma pessoa com a qual possa se divertir e fazer farra. Esse não é o tipo de amigo que iria te visitar quando você adoece. Esse não é o tipo de amigo que iria visitar quando você for preso. Quando for, não. Se. Né? Não é amigo, é um farrista. E chega um tempo também que você percebe que teve até algumas coisas legais, mas... E as pessoas saem procurando por aí. Alguns acham no partido. Partido que vai mudar o mundo, juntos. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, porque nós vamos mudar o mundo. Né? Lembra daquelas manifestações dos paneleiros ou dos black blocs que teve de 2013 para cá? Tinha um menino de 14 anos, né? Numa manifestação daquela, uma manifestação mais radical. Aí o pai dele, ao saber daquilo, foi lá buscar ele. Vem cá, moleque, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu vou mudar o meu país, eu quero mudar o meu país. E o pai dele foi lá e arrancou ele, né? Então quando você encontra uma turma que fala, poxa, nós vamos mudar o país. Que fraternidade incrível. Até que a realidade chega diante dos seus olhos e você percebe que também estava faltando alguma coisa. Alguns chegam na igreja. Aí pensa, não, aqui é uma fraternidade. Aqui é, né? E algumas pessoas com o tempo vão percebendo, né? Imagina alguém que está há 40 anos dentro de uma igreja, 30 anos dentro de uma igreja. Como é que é lá? Você olha para a cara da pessoa. Quando eu falo sobre amor, eu geralmente falo que o amor não é um sentimento. Eu quebro logo seu castelo de areia. Com a fraternidade eu vou quebrar outro. A verdadeira fraternidade acaba envolvendo sentimentos. A verdadeira fraternidade acaba envolvendo sentimentos. Agora, antes de eu explicar melhor, vamos pensar na lógica de Pedro. Porque Pedro manda você associar cada virtude com a outra. Então, de que adianta a diligência se você não tem fé? Mas de que adianta a fé se você não tem a virtude, né? Que é a excelência moral? Uma fé sem moral, poxa vida. De que adianta a virtude se tu não conhece nada da Bíblia, não tem conhecimento? De que adianta isso se você não tem domínio próprio? De que adianta domínio próprio se você não persevera? E que adianta uma perseverança que não te leva a viver a piedade, a vida cristã como um todo? E de que adianta tudo isso se você não tem irmãos? Irmãos, na prática, fraternidade significa amor aos irmãos. Pedro disse que a partir da piedade você deveria desenvolver a fraternidade. Por que eu estou dizendo que a fraternidade envolve sentimentos? Porque o próprio apóstolo Paulo, ao falar disso, ele cita alguns sentimentos de nomes estranhos. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, ele chamou isso de entranháveis afetos de misericórdia. Não é um nome estranho? Não é?
você pensa assim, eu não tenho nem afetos de misericórdia, imagina entranháveis afetos de misericórdia. Entranháveis vem de que palavra? Entranhas. E entranhas são o quê? Suas tripas. Então, um amor de tripa. Tripa com tripa. É muito amor. É aquela pessoa que você se sente tão bem com ela que as tripas festejam. Eita, as tripas estão pulando. Irmão Rubem voltou de Roma. Irmão Rubem já estava lá com entranháveis afetos de misericórdia para chegar aqui. Quando você tem misericórdia de alguém, você compadece com a pessoa como se fosse da sua família. Entranháveis afetos de misericórdia. É uma palavra muito estranha para nós. Mas você tem por algumas pessoas. Pessoas com quem você se envolve, com quem você aprende a sorrir junto. Pessoas com quem você aprende a brigar. Pessoas com quem você partilha dores. Você acaba tendo esses tripa com tripa, esses negócios aí. Eu nem sei. Paulo usou essa palavra, talvez por falta de outra, porque ninguém sabe explicar quando você tem uma fraternidade emotiva, algo que toma conta dos seus sentimentos, que provoca em você choro em relação a outra pessoa, que provoca em você alegria em relação a outra pessoa. Então, uma fraternidade verdadeira, um relacionamento bom, vai envolver sentimentos que nós nem sabemos dizer o que é. Se a pessoa sofre, você sofre. Se viaja, você sente saudades. São entranháveis afetos. Em Colossenses capítulo 3, Paulo desafiou os irmãos de que eles deviam ter ternos afetos. Afetos ternos para com as outras pessoas. A fraternidade, meus irmãos, é uma característica, essa fraternidade verdadeira é uma característica de pessoas que nasceram de novo, de pessoas realmente convertidas. Algumas pessoas vão atravessar suas vidas cristãs sem experimentarem uma fraternidade intensa. Eu sei que a nossa personalidade às vezes pode atrapalhar. Eu sei que machucamentos, que feridas de igreja podem atrapalhar. Mas não desista de, nesse mundo, viver fraternidade, ser realmente irmão das pessoas e deixar que elas sejam seus irmãos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, Pedro nos diz que é uma característica de quem nasceu de novo, de quem realmente se converteu a Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 22, e 1 Pedro. Tendo purificado a vossa alma, ou seja, tendo nascido de novo, não é? Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o quê? O quê? O amor fraternal. Fraternal é de irmão. Não fingido, amai-vos de coração uns aos outros. De que maneira? De que maneira? Aí a última palavra do versículo 22. Ardentemente. Nesse sentido, seja pentecostal. Não é? Nesse sentido, seja pentecostal. Ame ardentemente. Ame pegando fogo. Não fingido, obviamente. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é fraternidade. Isso aqui é vida de irmão. Agora, tudo que a palavra de Deus diz, isso foi uma observação que eu fiz, sobre fraternidade, ela diz com muito peso. É muito forte. Os ensinos bíblicos sobre fraternidade são muito fortes. Então vamos ver o grau de importância
que o Novo Testamento dá à fraternidade. Primeiro, fraternidade é um mandamento novo. Não tinha. E se tinha, tinha como um dever. Um dever da lei. Jesus disse: novo mandamento vos dou. É novo. Quem disse que é novo? Jesus. Coisinha nova. Coisinha fresca. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É novo. Então é novo, está aí, está disponível. Veja o grau de importância disso. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu conheço o 8 de cor, mas sempre esqueço do 4. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aqui está falando do amor aos irmãos. Obrigado. Amemo-nos uns aos outros. E aí veja, como eu falo que tudo que é falado vem com peso. Versículo 8. Passe seus olhos no versículo 8. Passe seus olhos e assuste-se. E pasme, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Uau! Tenho medo disso, tenho medo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É apavorante, ou não é? Que não ama não conhece a Deus. Vamos ver outra citação que nos mostra o grau de importância. Esse amor dos irmãos, um para com os outros, pasmem, ele tem poder de converter pessoas. Ou pelo menos de empurrar para a conversão. O que foi que Jesus Cristo disse? Ele disse assim, olha, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos. João 13:35. Nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ele estava falando para 12 homens. Ele não disse assim, ó, se vocês amarem o mundo vai conhecer. Ele disse, não, se vocês amarem uns aos outros, se vocês forem realmente uma fraternidade, uma vida de família, o mundo vai ver e vai dizer, uau, esse pessoal se ama. Caramba, como eu queria ser dessa turma. Essa é a fraternidade que eu sempre procurei, né? Poxa vida! Eles são naturalmente atraídos pelo amor, como abelhas são atraídas pelo néctar. Eles vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem entre vocês. Às vezes o pessoal quer amar a África, né? Quer amar quem mais? Os excluídos, né? As minorias todas, eu amo todo mundo, eu amo LGBT, RST, UV, X, Z, né? Vai crescendo. Eu amo todos. E Jesus disse, faz o seguinte, começa aqui. Tem poder isso. Tem poder. Todos vão ver, vão saber que vocês são meus discípulos. Talvez o mundo não vai saber exprimir isso com palavras. Mas vai olhar e vai dizer, tem um negócio aí. Eu não estou falando de igrejas grandes, eu não estou falando de igrejas agitadas, eu estou falando de igrejas que se amam, que vivem a fraternidade. Jesus está falando para seus discípulos, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Quando João escreve uma carta inteira falando sobre amor, ele está ecoando tudo que ele aprendeu
com Jesus Cristo. Veja como tudo que a Bíblia diz sobre fraternidade é intenso. Eu sempre dou um versículo curto para decorar, né? Vou dar mais um hoje. Fácil, esse é fácil demais. Hebreus 13:1. Fácil memorizar. Hebreus 13:1. Você viu aí? Você viu como tudo que a Bíblia diz sobre amor fraternal é intenso, é pesado? O que ela diz aí sobre amor fraternal em Hebreus 13:1? Para ser constante, né? Seja constante o amor fraternal. Tem alguém com uma outra versão? Sempre tem um gaiato com uma versão diferente. Ah, a minha é diferente. É você, Rodrigo? Continue a amar uns aos outros como irmão em Cristo, né? Qual é essa versão aí? Hã? É quase uma paráfrase, né? NTLH, Novo Testamento, na linguagem de hoje, né? Continue, mas essa versão do NTLH, ela diz a mesma coisa com outras palavras, né? Continue a amar, continue, não para não, irmão. Não para não, permanece, seja constante, o amor fraternal. O amor fraternal também é uma área para crescer. Eu sempre apresento a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, a gente pensar muito sobre ela. E 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Olha como essa igreja era um modelo. Versículo 9. Diz, no tocante ao quê? Ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Isso é uma igreja madura, né? Não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, sempre tem um negócio de um contudo, né? Porém, contudo é tipo um freio de mão. Você está em alta velocidade, contudo vos exortamos a progredirdes cada vez mais. Poxa, que negócio é esse amor fraternal, né? Porque ele chega para uma igreja e fala, eu não tenho nem necessidade de explicar para vocês. Vocês já estão instruídos e já estão praticando. Que bom. Contudo, não pode parar. Continue a crescer cada vez mais no amor fraternal. Irmãos, aqui nós temos uma pergunta. Quem são os seus fraternos? Porque eu não sou da ilusão de que dá para desenvolver um amor fraterno intenso com todos. Não dá. Não dá, deixa de história. Não dá. Dá para amar a todos, num sentido bíblico, mas um amor fraterno mais intenso, uma comunhão mais intensa, não dá. Nem amizade dá para ter com todo mundo, né? Lembra daquela música que diz, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu não quero, não. A pessoa com 1 milhão de amigos, com alguns amigos no WhatsApp você já não tem paz. Eu quero ter bons relacionamentos com todos. Mas amigos mesmo você vai ter uns poucos. Vai ter umas poucas pessoas. Não é? Dificilmente se alguém dissesse, olha, menciona aí 10 amigos. Isso é uma tarefa infernal. Menciona 10 amigos. Então, você tem os seus fraternos, as pessoas com quem você pratica o amor fraternal. Olha, eu tenho mencionado aqui que tudo que a Bíblia diz sobre fraternidade é muito intenso. Até os sentimentos, né? Entranháveis.
Eu fico tentando criar palavras novas. Já que tem a ver com as tripas, é tripáveis. Tripáveis afetos. Aí você deve pensar assim, puxa, então o que eu sentia pelo irmão fulano, pela irmã fulana, é isso, rola um entranhável afeto, né? Entre a gente. Mas a pergunta é o seguinte, mesmo sabendo de tudo isso que a Bíblia ensina, que é bonito, e quando você experimenta é bonito, a pergunta é, quando é que dá errado? Quando é que começa a azedar? Porque há pessoas que já viveram ternos afetos de misericórdia, ternos afetos de amor, sentimentos de amor incrível, comunhão intensa uns com os outros, e em algum momento azedou. Não é mais a mesma coisa. Mudou. Então, uma pergunta que precisamos sempre fazer é, quando é que azeda? Quando é que entra a água, que dá errado? Geralmente o pessoal que fez parte do começo de uma igreja, aí ele pensa, poxa, lá no começo parecia tão puro. Né? Parecia realmente entranhável a coisa. Parecia tão prazeroso. Quando é que entra a água? Foi porque a igreja cresceu. Não, não é porque a igreja cresceu. Começa a dar errado quando nós ignoramos que a mesma Bíblia que me ensina a praticar o amor fraternal é a mesma Bíblia que dá as regras do amor fraternal. E quando essas regras são ignoradas, o relacionamento vai azedar. Então vamos conhecer algumas regras. Primeiro, não é uma referência específica, é um conceito. Tem que ser com o amor de Jesus, não é? Jesus disse, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus amou os seus discípulos? É onde as nossas regras começam. Jesus reservou o tempo da sua vida para estar com eles. Jesus os ensinou. Jesus era carinhoso com eles. Nós, homens do norte e nordeste, temos meio dificuldade de demonstrar afeto. Nós somos quase brutos. Né? Nós somos quase brutos. E porque você não conheceu nossos bisavós. Esses sim, eram brutos. Jesus era carinhoso, sim ou não? A Bíblia diz que João descansava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Isso é carinho, não é? Isso é afeto. Jesus Cristo tinha tempo para estar com seus amigos. Em situações específicas, Jesus esteve na casa de Marta e Maria, os ensinou. Quão privilegiado foi aquela família, né? Imagina o pessoal falando, rapaz, vocês ouviram falar de Jesus, os milagres que ele fez, e o homem andou sobre as águas? Almoçava aqui. Tem certos privilégios, né? Eu fico imaginando Marcos. O pessoal, rapaz, a igreja primitiva era realmente uma igreja diferenciada. Não, começou na minha casa. Umas reuniões de oração lá. Teve um negócio da descida do Espírito Santo. Aquelas brincadeiras começaram na minha casa, né? Certos privilégios incríveis. Mas voltando para Jesus, tem que ser com o amor de Jesus. A Bíblia diz em João 13 que ele tendo-os amado, amou-os até o fim. Até o fim. E amar aqueles homens até o fim era difícil. Você amaria o teimoso Pedro até o fim? Você não quer pessoas como Pedro perto de você, não é? Você faz uma reunião, tem alguém como Pedro. O que você diz? Rapaz, na próxima reunião não traga mais não, né? Por favor. Tudo é ele, dele, por meio dele. Fala o tempo todo. É espaçoso demais, é garganta demais. Não traga mais não, não é? Você amaria Mateus até o fim?
o representante da direita radical, fiscal do Império Romano, Mateus, o publicano. Você amaria Simão, o Zelote, representante eu falei da esquerda radical, mas da direita. O Simão Zelote, representante do PCO. A esquerda radical queria tomar o império, matar as autoridades. Você amaria até o fim? Jesus os ama quando eles erram. Pedro negou a Jesus. E Jesus, da próxima vez que encontra Pedro, não faz perguntas do tipo: tu não tem vergonha nessa cara, não? Falei para você que você ia se dar mal? Não falei? Não, esse não é Jesus. O amor de Jesus surpreende até o próprio Pedro. Vamos para cá, Pedro, vamos comer. E aí, ainda me ama? Só isso. Cuida aí desse povo aí, rapaz. Jesus não se aproxima de Pedro e diz: rapaz, rapaz, eu tive tanto tempo com você, 3 anos, você não tem vergonha de dizer que não me conhece? Né? Eu estou dizendo isso porque é assim que eu e você faríamos. É assim que fazemos quando alguém faz uma trairagem parecida com a de Pedro. Nós não perdoamos trairagens. Não perdoamos. Trairagens são trairagem. Criaram um termo agora, que está muito divulgado na internet, chamado talarico. Quantos não sabem o que é um talarico? Não sabe, você não sabe, né? Um talarico, uma talarica, é alguém que pegou o namorado da amiga, ou a namorada do amigo. E o que é que eles fazem com o talarico? Eles batem muito e filmam e botam na internet. Por quê? Porque ele é talarico. Ela sabia que eu estava gostando do moço, que foi lá, ficou com... Às vezes não precisa nem ser namorado. Foi só um peguete que arrumou. Mas é talarico, deve morrer. Né? Você ama talaricos? Então a primeira regra tem que ser com o amor de Jesus. E só pode ser com o amor de Jesus. Por quê? Porque as pessoas vão nos trair, puxa vida. Elas vão. Não é quando vão. Aliás, não é se vão, é quando. Claro que às vezes é uma besteirinha, né? Às vezes é uma coisinha pequenininha. Mas traiu, não cumpriu a palavra, não pagou. Não segurou a conversa que tivemos internamente na ausência do outro lá. Não confirmou a fofoca. Não é? Você disse ou não disse? Olha, você entendeu errado. As pessoas vão nos trair. E é por isso que azeda. Porque quando não há em nós o amor de Jesus, ele é o talarico. E talaricos não merecem morrer. Ele é a pessoa que me traiu. E eu não gosto de gente falsa porque eu não gosto de gente falsa. Eu já disse, acabe com esse discurso de que não gosta de falsidade. Você gosta mais do que você imagina. Você nem imagina o quanto você é falso. Gostamos muito mais, né? Eu fico rindo quando pessoas dizem, eu odeio falsidade. Aí você usa sutiã com enchimento. Eu não entendi direito. Você é uma pessoa tão verdadeira, mas é tão original. Você realmente odeia falsidade, né? Você só gosta de coisas verdadeiras, porque você não vai me dizer que é por questões espirituais que você usa um sutiã com enchimento. Somos mais falsos do que pensamos. Bem mais. Bem mais. Então, primeira regra, tem que ser com o amor de Jesus. A segunda regra que eu vou mencionar aqui nos leva a avaliar
nossa posição nesse relacionamento? Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Lembre que eu falei que tudo que a Bíblia fala sobre amor fraternal é muito intenso. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente. Cordialmente quer dizer com educação. Se você não é fraterno ainda, pelo menos seja educado. Já é um bom começo, né? Dê bom dia para as pessoas, fale, olhe, sorria. Essas coisas. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor, o quê? Fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Percebe que começa a azedar quando a gente ignora a regra. Uma regra é preferir em honra uns aos outros. Significa a honra é do meu irmão. Muitos ministérios em igreja começam, grupos ministeriais, terminam em ódio. E por quê? Porque tem gente lá dentro querendo a honra. Querendo elogios públicos. Querendo reconhecimentos. Querendo bajulação. Então uma regra é, a honra não é minha, a honra é do meu irmão. Eu não vou ficar mendigando elogios. Eu não vou ficar chorando, dizendo, eu faço tanta coisa nessa igreja, ninguém reconhece. Já azedou tudo. Amai-vos com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Duas pessoas espirituais brigariam assim: a honra é sua, irmão. Não, a honra é sua. Não, irmão, é sua. Ei, é sua? Não. Vamos acertar. É tua. Não, é sua. A briga geralmente é o contrário. A honra é minha, quem fundou a igreja X foi eu, quem fundou o grupo tal foi eu, a honra é minha, a honra é minha, a honra é minha, eu quero ser honrado. Por favor, me honrem, por favor, me amem publicamente, me bajulem, digam que eu sou espiritual, que eu sou um irmão incrível. Vai azedar. Qual é a tua posição nesses relacionamentos? Você quer honra? Já azedou. Capítulo 12 aí, no versículo 15, tem uma outra regra. Fraternidade deve envolver todos os momentos. Capítulo 12, versículo 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. A mãe dele morreu, vá lá. Não é? Ela é meio sua mãe também nessa hora. São os que choram. Não é? Alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. Teve um problema na família, ele foi preso. Vá lá. Eu sempre digo, quer saber quem te ama, vá preso. Aí você sabe. Você ganhou na Mega Sena e está cheio de amigos? Não sei se são. Mas vá preso e alguém vai lá, vá hospitalizado e alguém vai lá, tem cheiro de amor aí, né? Tinha uma banda assim, né? Cheiro de amor. Momentos. Chorai com os que choram. Às vezes é fácil. Tem um ditado que diz: rapaz, é mais fácil chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. Formatura dele, vai lá. É sua também, num certo sentido, né? A alegria do filho dele. A pessoa foi promovida no emprego. Ligue, dê parabéns, né? Alegre-se, é sua alegria também. Tem alguma coisa em nós que nos leva às vezes a não nos alegrarmos tanto com as alegrias dos outros. Quando tem uma rusga não resolvida, parece que dentro de nós está assim: nem merece essa promoção. Deus só dá asa para quem não sabe voar mesmo. Deus, por isso que diz, né? Uns andam a cavalo, outros andam a pé. Que mundo injusto é esse, né? A menina mais antipática arranjou um marido incrível. Aí você diz, nem merece.
É a alegria dela, não interessa se merece ou não, é um momento de alegria. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Fraternidade de verdade é todos os momentos. Fraternidade é amor ao irmão, então ele é seu irmão. Pedro diz: vós sois irmãos. E existem laços espirituais que vão ser mais fortes do que os teus laços sanguíneos com alguns dos teus parentes, porque esses laços espirituais vão atravessar a eternidade. Então dá errado, irmãos, quando nós não usamos as regras do Novo Testamento. Olha uma outra regra interessante, Gálatas capítulo 6, versículo 12, que diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que maravilha, né? Ter pessoas para levar nossas cargas. Todo mundo tem cargas, né? Todo mundo tem cargas. A vida é cheia de cargas. Aliás, você vai fazer uma mudança na sua casa. Caramba, como é complicado. Aí você percebe que tinha muito cacareco, né? Vai mudar de casa. Jesus! Há pessoas a quem você poderia ligar e dizer: ô irmão fulano, vamos dar uma força aqui? Pode. Isso é fraternidade. E quando você tem outro que liga e diz: rapaz, eu estou aí, está precisando de ajuda? Né? Imagina no tempo que as máquinas de lavar eram de ferro e a casa era no segundo piso. No tempo das geladeiras pesadas, né? Uma mudança era algo infernal. Levai as cargas uns dos outros. Você sabia quando uma pessoa morre, tem muitas cargas que são resolvidas não necessariamente por pessoas que estavam chorando no velório? Eu não sei muito o que fazer no velório. Não, eu chego lá, está todo mundo chorando e eu não vou dizer conforme-se. Pelo contrário, eu acho que é saudável estar chorando, né? Porque tem uns que estão segurando o choro, esse choro vai ser dividido em 50 parcelas ao resto da vida, não vai ser bom. Eu gosto de ver a pobreza do choro, né? Enterro de rico não tem muito choro. Sempre foi assim. No passado, contratava-se umas carpideiras para chorar no enterro do rico. Porque o rico não gosta de chorar. Então tinha as atrizes falando: eu choro, paga aí que eu choro. Ai, meu Deus! Rico chora em velório com óculos escuros, né? Só que ela, né? Choro do pobre cai catarro. Ai, meu Deus, o que vai ser de nós, meu pai? Né? Aquele choro rasgado. E eu não sei o que fazer direito. Eu só chego e falo: eu estou aqui. E o que você precisar, eu estou aqui. E na semana seguinte as pessoas vão precisar. Há pessoas que não sabem como é que resolve. Como é que enterra o morto? Eu nunca enterrei o morto. Como é que enterra? Onde é que pega o negócio dos documentos? Como é a funerária? E nós não temos dinheiro, eles vendem fiado, eles parcelam. Até o caixão você tem que parcelar, né? Tem cargas. Quando alguém perdeu um parente, pense nas cargas que ele vai ter. Ih, aquela pessoa tem 4 filhos. Eu posso trazer um para cá, para casa hoje, porque ele tem 4, ele não vai dar conta, ele está em frangalhos. O que é que a gente pode fazer para levar essas cargas? Todo mundo tem cargas. Cargas são aquelas situações da vida que pesam e que não dá para levar sozinho. E o que nós pensamos sobre as cargas dos outros? Às vezes nós pensamos assim: eu não estou nem aí. Só que vai chegar a sua hora, não é? Todo mundo vai ter aquele momento que você diz assim: Deus, coloca alguém aqui, porque para mim vai ser difícil demais. E partindo do princípio de que todo mundo tem cargas, a Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros. Quando eu fui no nosso primeiro ministério, não era uma grande carga. Eu fiquei lá no Nordeste 60 dias antes de vir para cá casar. E não era um grande sacrifício para mim. Eu sou cearense, eu sou do sertão. Então,
ficaria sozinho numa casa, me viraria, aprenderia algumas coisas, comeria alguma coisa na esquina e tal. Mas uma igreja inteira se reservou a cada dia levar o meu almoço. Mas, gente, que coisa maravilhosa foi aquilo, né? Todo dia um cardápio diferente, né? E era à beira do mar. E você pode imaginar o que os irmãos faziam. 60 dias. Quando nós casamos, se não me engano, eles continuaram fazendo isso por um tempo, quando nós chegamos naquela cidade. E isso nem era uma carga para nós. Mas como é maravilhoso ser bem cuidado em alguns momentos da vida em que você realmente precisa. As pessoas têm cargas. Você vai ter as suas. Deus nos colocou na vida uns dos outros para que possamos levar as cargas. Começa a azedar, né, quando nós não vemos as regras. Tem a regra do escândalo, por exemplo. Azeda. Há pessoas que são mais sensíveis, mais escandalizáveis. E a Bíblia diz que você devia amar essas pessoas. Há um capítulo inteiro sobre isso, Romanos 14. E Romanos 14, 21 diz assim: não é bom comer carne, ou beber vinho, ou fazer qualquer coisa com a qual o teu irmão venha se escandalizar ou tropeçar. A questão não é se é certo e errado. As pessoas pensam muito em certo e errado. Elas começam a emburrecer, né? A Bíblia diz, não é bom. Há alguns que vão se desviar por causa disso. Não é bom. Você ama as pessoas o bastante para abrir mão de pequenos prazeres momentâneos? Não é bom. Por último, meus irmãos, queria mencionar um texto que faz parte das regras. 1 João capítulo 3, versículo 17. João 3, 17. Se você pegar a partir do versículo 14, diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Isso não te assusta, não? É um indicativo de que você nasceu de novo, de que você é um salvo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E aquele que não ama, permanece na morte. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo dá a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida aqui não é morrer, não. Quantas horas tem a vida de uma pessoa? Vamos fazer um cálculo aqui, né? Quantos, assim, vamos dizer que uma pessoa vai viver 80 anos, uma pessoa em média, vai viver 80 anos. Quantos dias tem um ano? 365. 365 multiplicado por 24. Alguém faça bem rapidinho. 8.750. 8.760. Espera aí, vocês se decidam. Só um ano. Você tem 700.800 horas para viver. Deus está dizendo que dessas 700.800 horas de vida, você dê alguma para os seus irmãos. Isso é dar a vida. Não precisa morrer. Quando você tira uma hora para visitar o irmão que adoeceu, você está dando sua vida, não é? É sua vida. Naquela hora você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar jogando bola, você podia estar dormindo, você podia estar... É sua vida. Dar a vida é isso. O pessoal olha, não vou morrer. Não precisa morrer, não. Basta ir no hospital. Quem pediu para morrer? Né? Basta ir na casa. Basta ir dar um telefonema. Quantas mil horas por vida? Não, eu só quero as horas agora. Não, parou. Você tem 600.000 horas.
E pegue algumas dessas horas e dê aos seus irmãos. Isso é dar a vida. Jesus deu todas as horas, né? Jesus deu todas as horas. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E o versículo 17 mostra que às vezes como isso é feito na prática. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e todo mundo possui, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que oração? Eu vou parar. Acredite em mim, eu tinha um plano avançado de amor, mas já está muito tarde. Mas quero deixar recomendado, Colossenses capítulo 3, de 12 a 17. É um plano avançadíssimo de fraternidade. Vamos concluir. O amor fraternal é um problema para os desigrejados. Hoje há um número de pessoas que se acham acima da igreja. Eu não preciso da igreja. Tá bom, então onde é que você vai praticar o amor fraternal? Ah, porque a igreja tem pessoas hipócritas. Então tem lugar para mais um. Deus nunca disse que essas pessoas são perfeitas. Deus disse para você amá-las. Deus deu essas pessoas exatamente para você crescer nas imperfeições delas. Os desigrejados não podem praticar o amor fraternal estando longe dos irmãos. O amor fraternal, meus irmãos, ele vai nos dar emoções que nem nossas famílias às vezes podem nos dar. É por isso que a Bíblia usa esses termos tão estranhos para nós, né? Entranháveis afetos de misericórdia, né? Tripáveis amor, um amor tripável. Você vive um amor tripável com alguém? Isso é emoção, isso é amor. O amor fraternal é o termômetro do teu estado espiritual. A Bíblia diz, olha, se alguém possui recursos para ajudar o irmão e fecha-lhe o coração, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Nós vamos passar aqui uma semana sem a última virtude, né, que é o amor. Mas eu volto e assumirei para a gente fazer o fechamento, a última mudança radical, o amor. Espero que você tenha crescido com essas virtudes, que Deus lhe abençoe. E sobre amor fraternal, só presta se for intenso, porque a Bíblia só apresenta ele de maneira intensa. Não é um amor meia boca, não é um amor de musiquinha. Te amo, meu irmão, te amo, meu irmão. Não, não é esse, não. Eternos afetos mesmo, é levar cargas uns dos outros, é preferir em honra, é amor radical. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina a importância do corpo de Cristo. Como diz lá em Timóteo, a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Que o Senhor nos ajude a viver amor fraternal intenso, todos os nossos dias da nossa vida aqui nessa terra, Senhor, com o amor de Jesus. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.